nosso querido irmão aí, que nos agraciou com sua presença. Vamos chamar ele aqui, ó. Ele vai falar para a gente aí sobre a vida e obra do professor Pietro Baldi. Olá, João. Muita paz, Olá, meu Ellison. querido. Olá, Ellison. Olá. Com muita alegria, com muito honrado nós nos sentimos em ser convidados pelo CEL BH para podermos falar de Pietro Baldi, nosso grande missionário, nosso pai. Nós agradecemos também a todos do CEL BH e eu faço aqui no nome de Ellison Barreto. Agradeço também a Gilson, ao casal Gilson e Sônia Freire. E agradeço a todos que possam estar nos acompanhando ou que assistirão posteriormente. Agradeço antecipadamente pela paciência, pela tolerância, pela concordância em conversarmos hoje. Nós, nesse 37º seminário Mineiro Pietro Baldi, eu tenho aqui a grata satisfação de falar sobre a vida e obra de Pietro Baldi. Está saindo aí o quadro. Tem. Tá. Então aqui, vida e obra de Pietro Baldi. É uma obra cristocêntrica, ela tem Jesus de Nazaré como centro da obra, está focada em Jesus. São 24 volumes, são mais de 10.000 páginas. É Deus, Pai amoroso, em busca de seus filhos, utilizando agora da ferramenta da inteligência, que é tão valorizada na modernidade, nos dias atuais, para nos convencer, para nos arrastar, para nos levar ao sistema, de volta ao sistema. E nessa obra de Ubaldi, aqui estão os principais volumes, nós vamos observar que nós iremos do raciocínio à intuição, à inspiração e posteriormente à unificação com Deus. Este é o volume História de um Homem, que é o motivo do nosso seminário de hoje, do Seminário Mineiro de hoje. Aqui, Pietro Baldi nasceu em Foligno, Itália, em 18 de agosto de 1886. Seu pai, Santio Baldi, italiano de família bastante abastada, homem bom, muito calmo. Sua mãe, Lavínia Leori, a única herdeira de um título de condessa e herdeira de toda essa fortuna da família. Pietro Baldi foi batizado na cidade de Foligno, na Catedral de São Feliciano. Fez o curso primário em Foligno mesmo. Aqui tem uma imagem dele quando era criança. E quando criança ele tem uma visão mediúnica, né? A igreja, uma luz que descia. São as primeiras manifestações, né, do missionário como um vidente, com a sua mediunidade. Essa luz que descia, ele contou aos seus pais, que não gostaram da ideia, contou ao pároco dessa igreja, que, junto com seus pais, o proibiram de falar sobre o assunto, proibiram de falar, mas não proibiram ele de ver, de continuar o seu trabalho, a sua missão. Bem, o curso ginásio em Roma, porque a sua família havia mudado para a capital da Itália, para que os irmãos mais velhos pudessem fazer a faculdade. Em liceu, ele estudou o liceu, né, o segundo grau equivalente aqui do Brasil, em Spoleto, e ouve de um professor de ciências, pela primeira vez, a palavra evolução. Isso dá um choque no professor Ubaldi, um choque em sua alma, porque ele tinha muito vínculo e tinha muita coisa para trazer para cada um de nós sobre a evolução. Ubaldi era muito obediente aos pais, muito disciplinado. No ano de 1911, já na faculdade, com 24 anos, ele tem contato com a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele tem contato com essa obra, onde ele diz, descobrir. Então, ele teve a primeira instrução, a primeira orientação espiritual, que ele estudava essa obra com um grupo de colegas na faculdade. Nesse intervalo, ele já estava aproveitando para estudar vários idiomas, também estudar música, formou-se como professor de música e aproveitou muito bem o tempo, sabe? Na Universidade de Roma, na Universidade de Direito, Faculdade de Direito da Universidade de Roma, embora ele gostasse de medicina,
ele obedeceu ao seu pai, que escolheu o curso que ele deveria fazer, né? Dificuldade. Aqui está uma foto dele na ocasião da formatura, e ele teve que apresentar uma tese de doutorado, e essa tese é Expansão Colonial e Comercial da Itália ao Brasil. Veja que ele já tinha algum vínculo com o Brasil, né? Essa tese de doutorado tem mais de 300 páginas. Foi muito bem elaborada, foi muito boa, muito valorizada, foi impresso na Itália e também em alguns países da Europa. Com isso, ele ganha uma viagem de 6 meses para os Estados Unidos, onde ele pôde ter um contato maior com a cultura inglesa, com a cultura dos americanos, que falam a língua inglesa, né? E em 5 de agosto de 1912, com uma noiva que seu pai lhe arrumou, a senhora Antonieta Solfanelli, e aqui está o convite de casamento. Ele se casa. E a noiva trazia 6 fazendas na Itália como dote. Seu pai lhe doa a Pietro Baldi mais 6 fazendas para que o dote dos noivos fossem equivalentes. Mas o Baldi não tinha interesse em administrar coisas materiais, ele vinha para administrar as coisas espirituais. Quem abençoou esse casamento maravilhoso foi Pio X, Papa Pio X, pois que a família era muito religiosa, né, católica. Infelizmente, na Primeira Guerra Mundial, ele teve que ir obrigatoriamente, e inicialmente ele transportava alimentos e mutilados de guerra. Mas como ele era muito culto, como ele falava vários idiomas, ele foi nomeado como motorista dos oficiais do exército italiano. Aqui nasce o primeiro filho, o Francesco, em 1913. Depois nasce Vicentina, em 1917. Depois nasce Agnese, em 1919. As dores na vida de Pietro Baldi foram constantes. Aqui a sua filhinha Vicentina desencarna 2 anos depois. Em 1927, já com 41 anos de idade, desencarna seu pai, Santi Ubaldi. E aí Pietro Baldi, que era muito obediente, muito disciplinado, muito obediente ao pai, ele fica mais livre, mais tranquilo, mais solto. Então ele escreve os ideais franciscanos e também faz voto de honestidade, né, Sônia Freire? Ela me lembrou bem que, na verdade, é um voto de honestidade, também encarado aqui como voto de pobreza, porque nesse voto de honestidade, o Baldi não se sentia honesto em utilizar os bens que era fruto de herança. Ele queria, e é necessário, que ele utilizasse do próprio trabalho para sobreviver. Então, nessa ocasião, ele transfere os bens materiais para os filhos, para a esposa, ele se livra desse encargo de bens materiais, a família contrata um administrador, que é primo da esposa de Ubaldi, primo dela, e ele se chamava Ettore Patini. Então o Baldi precisava sobreviver e ele prestou o concurso para professor de inglês, viver do seu próprio suor. E ele passa em primeiro lugar e vem trabalhar aqui no extremo sul da Itália, em Módica, na Sicília, a 1.200 quilômetros de casa. Veja que ele se afasta da família a 1.200 quilômetros. Esse concurso que ele prestou, a idade máxima era 45 anos, ele tinha 44, abriu uma oportunidade nova desse concurso só 20 anos depois. Aqui nós estamos no próximo slide. Próximo slide, isto. Tem a chegada aqui no quintal de Pietro Baldi, na Tenuta Santo Antônio, que é uma chácara Santo Antônio. Eu vou só voltar um slide, porque eu acho que deu um probleminha aqui. 12. Eu volto aqui. Agora deve ir. Aqui ia mostrar a torre, onde ele fez da torre seu quarto, seu escritório, mas a imagem não quer passar. Ele decide realmente viver o Evangelho de Cristo, embora ele tivesse conversado com um
uma autoridade da religião, e ele disse: eu vou viver o evangelho de Cristo. E a autoridade disse: filho, o evangelho mata. Mesmo assim, o Baldi decide e vive o evangelho de Cristo. Em setembro de 1931, após ter tomado um copo de leite e saído para passear com seu cachorrinho, subindo uma estradinha próxima ali da Tenuta Santo Antônio, ele sente aproximarem duas entidades do seu lado esquerdo e lado direito. Ele percebe isso, ele estava só com o cachorrinho, e justamente essas duas entidades, do lado esquerdo, Francisco de Assis, e do lado direito, Jesus de Nazaré. Sim, o Cristo. E isso após ele ter decidido e realizado e já ter efetuado todo o procedimento, toda a parte burocrática para o voto de honestidade ou o voto de pobreza. Não teve testemunha, apenas o cãozinho que latia para os dois visitantes. Aqui nessa obra de Miramês com João Nunes Maia, Francisco de Assis, tem algumas reencarnações que eu acho interessante nós mostrarmos aqui, para que nós possamos perceber quem é Pietro Baldi. Aqui na linha do tempo, anos depois de Cristo, lá no ano 30, estavam encarnados os apóstolos, estava Pedro, estava também João Evangelista. João Evangelista viveu mais de 100 anos. Deu tempo de Pedro, Simão Pedro, desencarnar e voltar reencarnado como Pátios. Depois, no ano de 1180, Pedro, que foi, aliás, João Evangelista, reencarna como Francisco Bernardone, na cidade de Assis, na Itália, e ganha o apelido de Francisco de Assis. Pedro, que reencarnou como Pátios e agora reencarna como Frei Leão, era um dos discípulos de Francisco de Assis. Frei Leão era tão bonzinho que São Francisco o apelidara de Frei Cordeiro. Mais à frente, no ano de 1886, Pedro, que reencarnou como Pátios, que foi Frei Leão, reencarna agora com o nome de Pietro Baldi. Veja de quem estamos falando. Pedro, Simão Pedro reencarna como Pietro Baldi. Essa indicação pode ser encontrada em algumas obras de Pietro Baldi, pode ser encontrado também no livro de José Amaral, em que trata Pietro Baldi Nazários. Nazários era o próprio José Amaral, né? Daquela passagem de Jesus aparecendo para Pedro. Depois, quando Pietro Baldi está encarnado em 1886, quem vem como guia espiritual? João Evangelista, que reencarnou como Francisco de Assis, vem como guia espiritual de Pietro Baldi. Veja como ele estava muito bem assessorado, né? Então, ele escreve algumas obras. Aqui nós vamos observar grandes mensagens. Em 1931, a mensagem do Natal. Na torre, nessa torre aqui que eu tentei passar a imagem, não saiu, na torre da Tenuta Santo Antônio. Ele estava nas férias escolares, e então ele estava reunido com a família, ele tinha vindo de Módica, lá da Cecília, e após ter comemorado a passagem, né, do Natal, ele se recolhe no quarto, na torre, que era o quarto e escritório. Aí, de súbito, ele recebe uma mensagem espiritual e ele registra, ele anota tudo e fica muito emocionado e chora no final dessa mensagem. Essa mensagem é muito longa e eu trouxe só um pedacinho dela aqui, ó. Que nenhuma barreira de religião, de nacionalidade ou de raça os divida, porque não está longe o dia em que somente uma será divisão entre os homens, justos e injustos. Então veja que realmente a mensagem foi muito importante, essa mensagem foi publicada em diversos idiomas, girou o mundo todo, sabe? E as pessoas perguntavam quem teria escrito essa mensagem, né? Essa mensagem, a primeira, depois teve mais 6, total de 7 mensagens, foram agrupadas nesse livro, Grandes Mensagens. E as pessoas perguntavam, principalmente a revista ali Del Pensiero, o reformador da Federação Espírita Brasileira,
quem teria ditado essa mensagem tão bonita e essas mensagens tão bonitas a Pietro Baldi. E ele respondia humildemente a sua voz. Porém, as pessoas, a própria imprensa foi unânime em dizer que essas mensagens eram de Jesus de Nazaré, como também Ernesto Bozano, um grande cientista das mensagens mediúnicas, também afirmou que essas mensagens vieram de Jesus. Esse livro, né, Grandes Mensagens, é a introdução e início da obra de Ubaldi, de origem exclusivamente inspirativa, né, intuitiva e inspirativa. Aqui, Clóvis Tavares, grande orador, foi o primeiro biógrafo de Pietro Baldi, escreve esta obra aqui, Pietro Baldi, Sua Vida, Sua Obra. Depois nós temos o segundo biógrafo, José Amaral, professor José Amaral também, amigo, muito amigo de Pietro Baldi, que escreve também para nós sobre Pietro Baldi. A grande síntese, que vem essa obra aqui de uma profundeza fantástica em termos de ciência, filosofia e religião, foi escrita em 4 verões, de 1932 até 1935. Ou seja, quando Pietro Baldi saía de férias escolares, como nós fazemos, né, saímos de férias e vamos descansar. E Pietro Baldi não, saía de férias e ia carregar pedras. Enquanto descansa, carrega pedras. E ele escreve essa obra monumental, e claro que ela vem em 4 verões. Eu entendo também que isso foi para que desse tempo, para que a humanidade pudesse absorver a profundeza dessa obra, né? Entendendo a dificuldade de assimilar essa obra. Então, ela foi publicada em fascículos, em diversas revistas. Monteiro Lobato dizia assim que nós deveríamos encontrar um livro para morar, e ele disse: e eu encontrei a minha morada em A Grande Síntese. Esse livro, A Grande Síntese, é a síntese e solução dos problemas da ciência e do espírito. Tem resposta para todos os problemas da ciência, para todas as áreas do conhecimento científico, religioso e filosófico. O que diz Emmanuel, através de Chico Xavier? Deu uma mensagem maravilhosa, longa, dizendo: a grande síntese é o evangelho da ciência, renovando todas as capacidades da religião e da filosofia, reunindo-as à revelação espiritual e restaurando o messianismo do Cristo em todos os institutos da evolução terrestre. Nem a grande síntese tem assunto inédito ainda para pesquisa em qualquer área do conhecimento humano. Depois, Pietro Baldi escreve as Noures, técnica e recepção das correntes de pensamento, onde ele explica claramente como ele escreve, como ele compreende e como ele registra a grande síntese. Nessa obra de As Noures, para quem gosta de estudar mediunidade com profundidade científica, é o que há de ideal. Nessa obra ele explica as correntes de pensamento, como elas chegam, como elas se desenvolvem, como é na origem das Noures. Depois ele escreve a Sese Mística, que é o fenômeno místico que viveu o próprio Pietro Baldi, estudado por ele mesmo, que são etapas da vida evolutiva nossa que nós também haveremos de passar, né? Descreve também a unificação, que é a etapa final nossa, unificando-nos com o nosso Pai de amor e bondade, de onde saímos, de onde viemos, do sistema. Bem, aqui tem uma gravura que foi feita por Francesco, filho de Pietro Baldi, que é Cristo carregando a cruz e nós seguindo o Cristo. Aí, em novembro de 1939, no Index Librorium Prohibitorium, que é um índice dos livros proibidos para que os fiéis católicos não lessem, a Igreja Católica colocou o livro A Grande Síntese como um livro proibido. Alguns católicos não compreenderam a obra de Ubaldi. Também colocaram a Sese Mística como um livro proibido. Não colocaram as Noures, porque acho que eles não leram as Noures, senão eles teriam colocado também as Noures. O Baldi fica muito triste com isso, porque faz todo esse trabalho de coração. Ele achou que estava contribuindo para a ciência, para a filosofia e para a sua religião também, né? Então, alguns católicos não compreenderam, mas não tem problema. Nós vimos que a Vicentina faleceu com 2 anos,
Depois, Francesco é convocado, é obrigado a ir para a guerra, e como ele já tinha aprendido com seu pai que é melhor morrer do que matar, em uma batalha na África, em Tobruk, ele desencarna. Então, mais dores na vida de Ubaldi, né? Nessa época também, a família de Ubaldi, que tinha ficado com os bens materiais que Ubaldi cedera, eles vão à pobreza por circunstância. Então, Ubaldi vai à pobreza por opção e a esposa e filhos vão à pobreza por circunstância. E agora a família reúne-se no mesmo nível socioeconômico, o que facilita muito o relacionamento, né? Aqui está Eze, que acompanha o seu pai, Ubaldi, a obra toda, a vida toda, desencarna em 1975. Aqui a chegada de Pietro Ubaldi, ele foi convidado para fazer 80 conferências no Brasil, nas principais capitais, ou melhor, nas principais cidades e nas capitais brasileiras. Aqui é mudo, tá? Só tem som, só tem imagem. Clóvis Tavares e Pietro Ubaldi. Ele fez palestra, inclusive, na Federação Espírita Brasileira e ganhou esse evangelho com a dedicatória do vice-presidente da Federação Espírita Brasileira em 30 de junho de 1951, conforme está embaixo aí no texto, né? Aqui, Pietro Ubaldi visita Francisco de Paula Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, em 17 de agosto de 1951. Então, é um dia antes do seu aniversário, né? Nas vésperas do seu aniversário, ele visita Pedro Leopoldo. Aqui, Pedro Leopoldo, a chaminé da tecelagem que Chico trabalhou, né? Ele trabalhou desde criança, nós sabemos disso. Deixa eu pegar aqui, quero mostrar, passar mais para frente, mais rápido. Aqui, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado em 50, né? Chico Xavier. Aqui, nós vamos ver Chico Xavier do lado direito, aí, lado esquerdo de Pietro Ubaldi, né? E Pietro Ubaldi nessas reuniões lá na Fazenda Modelo, em que eles foram visitar, tá? Vou passar para frente, próximo slide. Na visita de Pietro Ubaldi a Chico Xavier, ficou combinado que, se possível, teria uma reunião, e nessa reunião, se fosse possível, Pietro Ubaldi e Chico Xavier fariam psicografia simultâneas. E fizeram. Nesta mesa, olha, está Chico Xavier à direita, 5 pessoas de cada lado, Rômulo Joviano, o biógrafo de Pietro Ubaldi, e mais outras pessoas, e no outro extremo da mesa está Pietro Ubaldi. Então, como planejado e foi possível, a espiritualidade também planeja primeiro que a gente, ocorreu a comunicação, foi psicografado 2 mensagens simultâneas. E Chico Xavier relata, após as mensagens, que teve uma senhora que se apresentou como mãe de Pietro Ubaldi e disse: para Cristo ele é o apóstolo, para mim é o mio garofanino, meu pequeno cravo. Também se apresentou o filho já desencarnado, Francesco, de Pietro Ubaldi. E também se apresentou uma senhora, disse que era irmã de Pietro Ubaldi, com o nome de Maria. E todos ficaram assim, meio confusos, e o próprio Pietro Ubaldi disse: sim, eu tenho uma irmã que chama Maria, mas ela está encarnada na Itália. Aí a própria Maria, através de Chico Xavier, explica para Ubaldi que sim, ele teve essa irmã, Maria, ela nasceu primeiro, ela encarnou e desencarnou primeiro que Pietro Ubaldi. Aí Pietro Ubaldi tem aquele espanto: realmente, eu tive uma irmã, meus irmãos mais velhos e meu pai sempre disseram que eu tive uma irmã com o mesmo nome desta atual. Então, quer dizer, aqueles espíritas que estivessem em dúvida ali, foi mais uma prova, né, de que estava corretamente a comunicação de Chico Xavier. Aqui, então, nós vamos observar a mensagem de sua voz. Essa aqui foi escrita por Pietro Ubaldi, né, recebida de sua voz, e eu vou passar aqui pelo texto que está digitado. Pedro, estás sentindo aqui nesta noite minha presença. Aquele que está diante de ti e que, ao mesmo tempo que tu está escrevendo, sente neste instante o meu pensamento, e o que ele escreve te confirmará isso. Médium Pietro Ubaldi.
A outra mensagem simultânea de Francisco de Assis. Olha aí, olha. Está bem claro, ó, Pedro, o Calvário. Veja, Pedro, o nome dele é Pietro. E aqui está escrito Pedro. Então veja, mais uma concordância. Pedro, o Calvário do Mestre não se constituía tão somente de secura e aspereza, do monte pedregoso e triste jorravam fontes de água viva, que descedentaram a alma dos séculos. Médium Chico Xavier. Foi a entidade mais evoluída que Chico Xavier já teve a oportunidade de psicografar. No final da reunião, um espírito presente pede para o Sr. Rômulo Joviano pegar na sua estante, já que eles estavam na casa do Sr. Rômulo, pega na estante um exemplar de Parnaso de Além Túmulo. Leia as duas últimas linhas, prestem atenção. Pedro Leopoldo, dezembro de 1931, Francisco Cândido Xavier. O que vocês lembram em 1931, Pietro Baldi? Mensagem do Natal. Veja, os dois médiuns iniciam juntos a sua missão. E não tinha WhatsApp, viu? Não tinha essa facilidade de hoje, tá? Então, isso é coisa da organização espiritual superior. Pietro Baldi também faz um rascunho em julho de 1927, quando ele escreve Os Ideais Franciscanos diante da Psicologia Moderna. E Francisco Cândido Xavier, né, em 8 de julho de 1927, também escreve a primeira mensagem de Além Túmulo. Veja que concordância, que só é possível depois de pronto para nós percebermos, e que a espiritualidade superior é que organizou. Também neste livro aqui, ó, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não é? De Humberto de Campos e Chico Xavier, tem lá no capítulo 29, se eu não me engano, está escrito assim: novos inspirados da Úmbria virão fundar os refúgios amenos da piedade cristã. É o capítulo 29 mesmo. Veja que esse livro foi escrito em 1938 e Pietro Baldi só veio ao Brasil em 1951 e veio residir em 1952. Então, é uma profecia aqui nesse livro com 14 anos de antecedência. E a família de Ubaldi muda-se para o Brasil, conforme dissemos, em 8 de agosto de 1952, Pietro Baldi e suas duas netinhas, Maria Adelaide e Maria Antonieta, aqui Anhese com as duas filhinhas, que são as netas de Ubaldi, aqui a família toda, inclusive com a senhora Maria Antonieta Solfanelli Ubaldi, que é a mãe das duas Adelaide. A Maria Adelaide é a outra, né? Tá. Essa é Maria Adelaide, que nós temos a oportunidade de conversar com ela nos congressos, Congresso Pietro Baldi. A partir da época que nós mudamos para Cise. Porque antes realizado todo ano, era muito novinha, realizado todo ano, né, o Congresso Pietro Baldi. Mas só para vocês verem, em função do tempo, né, não podemos gastar muito tempo aqui. A última imagem foi escrita em 1953, Mensagem da Nova Era, e já no Brasil, no litoral paulista, São Vicente. Eles moravam nesse edifício aqui. Essa mensagem diz assim, essa terceira mensagem: esta mensagem vos lança nos braços do terceiro milênio, pois é ela a mensagem da nova era. Tende fé, tende certeza, a nova era vos aguarda, na mesma luta, na imensa luta. Cristo é o mais forte, e ele estará convosco e com todos aqueles que nele creem. Veja, essa mensagem é para Pietro Baldi, para encorajá-lo, né? E ele depois precisava mesmo dessa confiança. Ele foi despejado, né? Recebeu notificação de despejo. E essa mensagem também atual serve para nós. Ele, o Cristo, estará convosco e com todos aqueles que nele creem. Então, realmente, aqui, ó, ele recebe notificação, a família foi notificada para desocupar o apartamento. Às 9 horas da manhã, Pietro Baldi precisava ir em Santos, que é uma cidade vizinha. Quando ele volta, mais ou menos meio-dia, já tinha chegado um cheque de 900 mil cruzeiros, o suficiente para comprar um apartamento.
Veja a técnica funcional da lei de Deus. Veja a lei de Deus manifestando, materializando-se, mesmo enquanto o Baldi escrevia a obra. Tende fé, tende certeza, né? Aí ele compra esse apartamento aqui no prédio, que depois, na hora que vai passar a escritura, Edifício Nova Era. Gente, não é coincidência, não. E Pietro Baldi reside com a família nesse edifício de julho de 1955, eu ainda não tinha nascido, faltavam uns meses, reside até o seu desencarne, residiu aí nesse edifício. Aqui eu vou mostrar para vocês palestras, a Lei de Deus, Pietro Baldi fez para uma rádio em São Vicente, e da véspera do seu aniversário, novamente dando presente para nós, até fevereiro de 59. Queridos amigos, na véspera do dia em que faço 72 anos, aqui em Santos, onde desembarquei chegada da Itália há quase 6 anos. Vou passar para frente só em função do tempo. Aqui, olha, o Baldi foi indicado para o Prêmio Nobel de Literatura, tá? Não ganhou. Quem ganhou foi o Jean-Paul Sartre, Existencialismo. Aqui, Pietro Baldi oferece a sua obra ao Espiritismo, através do Congresso Espírita Pan-Americano de 1963. Houve um mal-entendido, alguns espíritas recusaram a obra. Eu acho que aí tem a mão de Deus, porque 2 religiões recusaram a obra, e a obra ficou, então, essa revelação de Jesus, através de Pietro Baldi, permaneceu imparcial, e isso é maravilhoso, porque a obra de Pietro Baldi não está vinculada a nenhum partido religioso, todas as religiões, todas as filosofias, qualquer ramo da ciência pode beber nessa obra maravilhosa, que tem muito para nos ensinar, para nos mostrar, para nos solucionar. Então essa obra ficou, na minha opinião, pela mão da espiritualidade, ficou imparcial e, consequentemente, também universal, porque ela trata do Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo é a lei de Deus. A lei de Deus é universal. Foi feito em Brasília uma homenagem a Pietro Baldi, né, que oferece a sua obra. Foi Manuel Emídio da Silva e José Bonifácio Alexandre que promovem esse seminário. E o Baldi faz aqui nosso oferecimento simbólico ao Brasil e aos povos da América Latina, ou seja, esse oferecimento a nós que somos herdeiros de Ubaldi. Depois ele escreve o livro Cristo, que já estava previsto que ele escreveria esse livro no livro Profecias. Lá em 1953, se eu não estou enganado, ele escreveu esse livro. Estava escrito que ele terminaria esse livro no Natal de 1971, e que ele desencarnaria pouco depois. E realmente aconteceu. O Baldi concluiu o livro em Natal de 1951 e desencarna em São Vicente, no ano bissexto, aos 30 minutos do dia 29 de fevereiro de 1972. Muito obrigado a todos, muita paz. Nós agradecemos, João. Fantástica a sua apresentação. A gente percebeu que você ficou emocionado, né? Também. A gente compreende, né? É um grande apóstolo, um grande irmão nosso e mais velho, né? Que esteve conosco aí, nos dando muita luz. Descendo aqui na Terra, né, e mostrando um grande exemplo de vida para nós aí. Muito bom, meu caro. Perdoe-me pela correria em função do tempo, tá? Tranquilo. Encerrou. Muito bom. João, obrigado, viu? Muita paz a você. Muito obrigado. Obrigado a vocês, muita paz. Apresentou aí para nós o professor Pietro Baldi. Belíssimamente.